iniciar a mensagem de hoje, Tiago 4, do 7 ao 10. Vamos falar sobre o seguinte tema, o seguinte termo, que é muito comum, né, de ouvirmos, que é esse: a carne é fraca, né? O que fazer? Muitas vezes as pessoas, elas comentam, né, sobre a fraqueza da carne, as tentações, as práticas, né, que desagradam a Deus. E nós sabemos que existem muitas forças, muitas vontades, né, da própria carne, e que devemos procurar em Deus do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça para lidar com essas coisas. Então vamos falar sobre esse tema, a fraqueza da carne e o que fazer. Em Tiago 4, versículos 7 a 10, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui Tiago, então, ele chama a atenção para o seguinte aspecto, né? Ele diz o seguinte: é necessário resistir ao diabo. É muito comum que as pessoas sempre coloquem, né? Sempre coloquem a culpa no diabo, nos demônios. De fato, ele trabalha o tempo inteiro, Satanás, os demônios trabalham o tempo inteiro para que as pessoas pequem, para que as pessoas façam aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não há dúvida disso. E ele usa de diversos meios, artimanhas, né? De várias formas, Satanás quer que as pessoas se envolvam nos seus pecados, né, nos seus prazeres, e esqueçam de Deus e do seu Cristo. E no versículo 7, primeira coisa importante a ressaltarmos é que Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente ouve muito a parte do resistir ao diabo. Mas antes disso, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque não há como resistir ao que o diabo apresenta e coloca diante de nós e traz na mente. Não há como resistir a isso se não estivermos buscando força em Deus. Se não estivermos nos sujeitando à vontade de Deus, buscando o conhecimento da sua palavra e buscando praticar aquilo que agrada a Deus, num relacionamento, numa aproximação, não há condições de resistir, irmãos. E vamos entender melhor isso durante essa palavra. Então ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele está falando para cristãos. Irmãos, vocês que têm ouvido a palavra, vocês que já fazem parte de uma igreja, ou também que não faz ainda, mas tem ouvido a mensagem, tem ouvido alguém pregar, está me ouvindo agora. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. E aí,
resista ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8 ele fala: chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra direta que Tiago traz. Ele diz assim: limpai as mãos, pecadores. E vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Meus queridos, é muito comum, normal, por todo lado se ouve do amor de Deus. Que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus perdoa, isso é verdade. Sabemos disso. Mas há também um outro discurso, uma outra abordagem que é igualmente importante. Deus é justo e é santo. E o que a palavra de Deus traz para nós é o seguinte: Tiago fala assim: lave as suas mãos, pecadores. Está aí no versículo 8. Ele diz: chegai-vos para Deus, se achegue a Deus, pare de ficar dando desculpas para o seu pecado. Isso não vai te levar à salvação. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Deus não rejeita quem se volta para ele, irmãos. Isso é um fato. Muitas vezes as pessoas pedem oração, falam que querem abandonar certa prática, determinado pecado, mas aquilo ali não é de fato de coração sincero. A pessoa está falando, mas superficialmente. Ela até pede oração, ela fala que quer parar com tal prática, mas será que no fundo do coração, no seu íntimo, será que essa vontade é verdadeira? Porque, irmãos, fato é que Deus, ele ajuda aqueles que querem abandonar os pecados. O apóstolo diz: chegai-vos para Deus e ele se achegará a vós. Deus está pronto a ajudar, Deus está pronto a perdoar, irmãos. Mas é necessário que a pessoa queira se aproximar de Deus e queira o seu perdão. E ele diz então: limpai as mãos, pecadores. E vós de espírito vacilante, você que fica o tempo todo um pé na igreja, um pé no mundo, cambaleia para um lado e para outro, é instável, está sempre praticando coisas que desagradam a Deus. O apóstolo diz: limpe as mãos, vocês de espírito vacilante, purifique o coração. Como é que se dá isso, meus queridos? Nós, com nossas próprias forças, preste atenção nisso, por nossos próprios meios, nossas próprias forças, é impossível ter uma vida agradável a Deus. Então, como é que nós podemos atender o que o apóstolo Tiago está colocando? O que devemos então fazer? Irmãos, a palavra de Deus, nós já estamos lendo aqui, e vai ficar mais claro ainda, diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, se volte para Ele. Porque quando você pede ajuda do Senhor, quando você pede socorro em Cristo, Ele vai te ajudar a abandonar determinado pecado que está te afastando da comunhão com Ele. Ele vai te ajudar a largar o vício. Ele vai te ajudar a deixar a pornografia, deixar a imoralidade, parar de adulterar, vai parar de roubar, vai parar de mentir, de falar mal dos outros. Porque Deus ajuda aos que têm o coração quebrantado de verdade, aos que com sinceridade querem e enxergam que precisam mudar de vida e querem essa mudança. Mas é necessário que isso seja de verdade, irmãos.
e não só da boca para fora. Então a palavra de Deus diz para deixarmos, limpar as mãos, deixarmos o pecado. Versículo 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago vem trazendo uma palavra forte, irmãos, dura mesmo. Ele vem chamando a atenção ali dos irmãos, dizendo, olha as misérias de vocês, olha quanto vocês têm falhado. Lamente, chore, deixe de risos e chore na presença de Deus, peça a misericórdia dele. Que a vossa alegria se torne em tristeza. O que ele está dizendo com isso? Abandone os prazeres mundanos, os prazeres da carne e se humilhe diante de Deus. Meus irmãos, nós vemos todo dia pessoas que querem a ajuda de Deus, pessoa que quer cura, pessoa que quer emprego, quer alcançar um objetivo na sua vida, aí corre para Deus, para a igreja, pede um milagre. Quantas pessoas recebem cura física? Quantas pessoas recebem uma bênção? Quantas pessoas são atendidas por Deus? No dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, já dão as costas de novo para Deus, para a igreja, para a sua palavra. E o que adianta, então, receber alguma bênção? O que Tiago está dizendo é que devemos deixar essa alegria mundana, os prazeres, e se humilhar perante o Senhor. Versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que mais impede as pessoas de seguir um caminho junto a Cristo é o orgulho, o coração endurecido e os prazeres dessa terra que tornam a pessoa cativa. E se não houver humilhação, irmãos, se não houver humilhação, não há quebrantamento sincero. Deus, Ele exalta os humildes, os de coração contrito, porque a pessoa que acha que está muito bem, a pessoa que acha que está com saúde e aí atende os seus próprios desejos, segue a sua vida e acha que não mais precisa de Deus, ela já recebeu o que ela queria, não precisa mais da igreja, não precisa mais de Deus. E aí essa pessoa segue, orgulhosa, segue bem, vai em frente e vai cada vez mais se afastando do amor de Cristo. Se não houver o reconhecimento do pecado, o quebrantamento de coração, a auto-humilhação, porque aquele que se acha bom, que não prejudica ninguém, a gente ouve muito isso, não, eu não mato, não roubo, Meus irmãos, nós devemos olhar para as nossas vidas, o que nós temos feito. O que nós temos feito diante da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, daquilo que Cristo trouxe para nós. Será que temos cumprido a vontade de Deus? Queridos, será que nós temos colocado a palavra de Deus, o seu amor em primeiro lugar, a sua vontade, o seu reino? Todos os dias, irmãos, precisamos nos arrepender, nos humilhar. Porque o que Tiago está dizendo aqui não é que existem pessoas perfeitas. Ele está chamando a atenção daqueles
que, como ele fala anteriormente aqui, estão com espírito vacilante, pessoas que estão em cima do muro, né? Ora estão buscando a Deus, né, dentro da igreja, ora estão ali lendo a Bíblia, outra hora esquecem a Bíblia, segue ali o seu caminho e atende os desejos e as cobiças da carne, está no mundo, está na igreja. O que Tiago está dizendo é o seguinte: pare com essa vida em pecado, né? Uma vida que ora você diz que está com Deus e ora você está com o mundo. Não há ninguém perfeito, queridos. O crente, ele não é perfeito, mas vocês vão entender com bastante clareza, diante daquilo que vamos trazer aqui hoje, a diferença de quem tem um coração sincero junto a Deus, que não é perfeito, mas que tem em seu coração realmente cumprir a vontade do Pai, do Senhor, né, que está nos céus, que tem em seu coração amor a Cristo e a sua palavra, e a diferença daquele que só aparenta, né? Só fala superficialmente, mas está doido para voltar para os seus vícios, para os seus pecados. Então Tiago está chamando a atenção dos tendenciosos à carne, dos carnais. Vamos seguir em frente? Deixa esse texto marcado aí, pode ser que a gente volte nele, mas vamos em Gálatas, acompanhe comigo, por favor, texto que está em Gálatas 5. Se precisar dar uma ajudinha ali, um irmão dê uma ajudinha ali. Gálatas 5, versículo 13, primeiramente. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servir-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo chama para que sejamos o quê? Libertos do cativeiro do pecado, para que sejamos livres. O Evangelho nos torna livres. O apóstolo diz: nós fomos chamados à liberdade, mas não usemos dessa liberdade, está aí no versículo 13, para dar ocasião à carne. Não é porque temos liberdade, porque, irmãos, na Igreja de Cristo, ninguém é obrigado, tá? Forçado a nada. Deus não força ninguém, não obriga ninguém, é por amor. Em primeiro lugar, porque Ele nos amou primeiro, né? Cristo nos amou primeiro e deu sua vida por nós. Então, na Igreja de Cristo é por amor a Deus, amor a Cristo, por obediência. Nós somos livres, podemos fazer diversas coisas. Só que não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, como desculpa, né? Para atender desejos pecaminosos, vontade terrena, vão andar junto a esse mundo. Não podemos usar da liberdade para isso. Versículo 16, ainda em Gálatas 5, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então, novamente, qual é a forma da gente deixar de atender a cobiça da carne? Andando em Espírito, andando pelo Espírito, de Deus.
Dizer a carne é fraca não é desculpa. Quando você estiver no julgamento final, diante de Deus, você vai dizer para ele, sim, não, mas a carne era fraca. Irmãos, isso não é argumento, isso não é desculpa. E isso só serve para a pessoa se esconder, né, atrás desse argumento, dessa desculpa, para não obedecer, não seguir a vontade de Deus. Então, no versículo 16, o apóstolo diz, devemos andar pelo Espírito, porque se buscamos a Deus, o seu Espírito vai agir em nós. E o Espírito de Deus agindo em nós, ele vai nos fortalecer o nosso espírito. E assim nós vamos conseguindo lidar, resistir à tentação, resistir ao diabo. Porque é muito fácil colocar a culpa no diabo, né? Não, mas é que eu pequei porque demônio fez isso, fez aquilo, é o diabo. Irmãos, o inimigo, ele atua, ele se aproveita da fraqueza da carne. Ele fica procurando brechas. Ele atua dentro de uma abertura que nós mesmos damos. Então, o primeiro que peca, não é porque o seu pecado não é primeiramente porque o inimigo fez você pecar, o inimigo de nossas almas. Não, ele é primeiramente porque você já deu uma abertura. Porque nós já abrimos alguma brecha e ele se aproveita. Ele trabalha em cima das nossas fraquezas. Por isso precisamos estar buscando em Deus fortalecimento, comunhão, alimentando nosso espírito. Como é que faz isso, irmãos? Meditação, se alimentar da palavra, das escrituras sagradas. Orar, pedindo a Deus a sua ajuda. Obedecer a sua palavra. Vida junto a Deus. E aí nós vamos naturalmente deixando de atender a cobiça da carne, irmãos. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta intensa, incessante, enquanto estivermos nessa terra. A luta entre o Espírito e a carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles caminham em sentidos opostos, o Espírito e a carne. Então precisamos fortalecer, alimentar o Espírito, nos ligando ao Espírito de Deus, e assim enfraquecendo a carne e os seus desejos e as suas cobiças. Meus queridos, Deus, ele é justo, ele é santo, e ele espera que busquemos santidade, busquemos a sua justiça, praticando também o amor ao próximo. E como nós vimos aqui no versículo 13 aqui de Gálatas 5, que nós já lemos, servir uns aos outros, servir ao próximo, amor ao próximo. Essas são formas, irmãos, são meios de nos aproximarmos de Deus. Vida devocional, obediência à sua palavra, amor a Cristo, amor ao próximo. Praticar isso. Podemos ainda, irmãos, comentar sobre João. Vou pedir que vocês também abram em João 14, que é outro versículo muito importante para a nossa reflexão de hoje. João 14. João 5, 14, desculpa. João 5,
versículo 14. Essa passagem, irmãos, esse contexto aqui, ele está tratando sobre a cura de um homem que há muitos e muitos anos estava doente, na cama. Há 32 anos este homem estava doente. E aqui no versículo 14, depois de Jesus tê-lo curado, diz assim: depois Jesus o encontrou esse homem que Jesus tinha curado, esse doente, mais de 30 anos doente. E Jesus disse assim para ele: olha, já estás curado. Jesus fala para o homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Preste atenção no seguinte, meus amigos. Jesus diz assim para o homem que foi curado. Jesus operou um milagre na vida dele. Jesus opera milagres nas nossas vidas. E aí Jesus diz assim: você já está curado, você já foi atendido. O seu clamor foi atendido. No caso do homem aqui era uma cura física. Você não procurou a Deus, você não veio a mim, diz Jesus, para que o seu intento, né, o seu pleito fosse atendido, o seu pedido, né, fosse atendido. Você não veio até mim, ele foi atendido, o seu pedido, o seu clamor. E aí Jesus diz assim: agora você já está curado, ele diz para aquele homem. E Jesus continua: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, como eu falei aqui, muito se ouve de que Deus é amor e que Ele perdoa. E pouco se ouve o seguinte: não peques mais. Jesus não disse aqui: não, você pode ir lá, né, segue sua vida, se você pecar de novo, vem que eu perdoo de novo. Vai lá, faz o que você quiser, vem e eu perdoo de novo. Lembra do que eu falei, irmãos? Motivação do coração, quebrantamento sincero. Você ama a Deus verdadeiramente? Ou está só querendo um emprego, uma cura, né, uma casa própria e por aí vai? Então Jesus diz para ele: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Voltemos àquela questão. Esse homem, ele se tornaria perfeito? Não, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui? Procure viver uma vida conforme a vontade de Deus. Pratique a palavra. Tenha o coração voltado para o Senhor. Falhas, irmãos, nós cometemos. Nós não somos perfeitos. Erros nós cometemos. Por isso que precisamos pedir perdão diariamente a Deus, nos arrependermos diariamente. Agora, outra coisa é continuar deliberadamente na prática do pecado. Virar as costas para Deus e tornar a fazer tudo aquilo que fazia antes. Isso não pode acontecer, queridos. Devemos buscar uma vida agradável a Deus. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Numa passagem muito conhecida, que está aí também em João 8. Muito conhecida, é a passagem que fala da mulher adúltera, com toda aquela questão que queriam apedrejá-la. Está lá em João 8. Vamos ler somente o versículo 10 e 11. Então,
depois que passa toda aquela situação onde aquela mulher foi exposta, né, diante ali das pessoas, levaram ela diante de Jesus e dos demais que estavam ali junto a Jesus, dizendo: essa mulher foi pega em flagrante, adulterando, e a lei manda apedrejá-la. Passagem bem conhecida, né? E aí Jesus diz a eles: pois bem, aquele dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. É o que Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali ao redor, para aqueles acusadores. E aí então, cada um deles, um por um, foi saindo, né? Foi deixando a pedra e foi saindo. Por quê? Todos sabiam que eram pecadores. Todos nós sabemos que somos pecadores. Não há ninguém bom, ninguém perfeito. Temos os nossos pecados e precisamos da graça de Deus diariamente. Então, no versículo 10, então todos eles foram embora, né? Só ficou Jesus e aquela mulher. No versículo 10, diz assim: então erguendo-se Jesus, ele tinha escrevido no chão, ele se levanta novamente, e não vendo a ninguém senão a mulher, ele pergunta à mulher, Jesus pergunta à mulher assim: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então todos foram embora, ninguém condenou aquela mulher. Eles queriam apedrejar, depois do que Jesus disse, cada um deixou ali suas pedras, foram saindo. Só restou Jesus e a mulher. Ela responde: não, ninguém ficou. E Jesus diz assim para ela: nem eu te condeno. Preste atenção nisso aqui, olha que coisa importante. Jesus diz: nem eu te condeno. Ele diz para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Está ficando claro, irmãos? Jesus diz para aquela mulher que foi pega em adultério: eu não te condeno. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse Ele ter levado os nossos pecados naquela cruz, eu, você, todos nós estaríamos condenados, não haveria salvação, porque estávamos os crentes, né? E aqueles que ainda não têm Jesus, esses que ainda não têm Jesus, estão ainda destituídos da glória de Deus. Os crentes já foram reconciliados, porque confiaram na obra de Cristo. De forma que, se não fosse a misericórdia de Jesus, se Ele não tivesse dito assim para a gente: eu não te condeno, nós estaríamos perdidos, sem esperança. Mas Jesus, Ele veio para nos salvar, irmãos. E Ele diz: eu não condeno vocês. E Ele continua e fala assim: porém, vai e não peque mais. Estão entendendo, meus amigos? Jesus não disse assim para ela: se por acaso você adulterar de novo, vem que eu te perdoo de novo. É isso que Jesus disse, irmãos? Não. Qual é a lição para nós? Pare de pecar. Pare de atender a cobiça da carne, de seguir desejos pecaminosos. Mude de vida. Vimos aqui somente 2 exemplos, irmãos. Daquele homem que foi curado de sua doença e dessa mulher que foi pega em adultério, não foi apedrejada. Ambos os casos, Jesus disse: vai e não peque mais. Amém, irmãos? Estão entendendo? Deus é misericordioso. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós podemos ser salvos, pela sua misericórdia e sua graça. Mas Deus quer que mudemos de vida. Jesus veio pregando o arrependimento. O que é se arrependermos? Se arrepender é dizer que, né, está arrependido, né, está
com remorso daquilo que fez, percebeu que errou, né? Não devia ter feito aquilo, e aí, uma semana depois, volta a fazer tudo aquilo ou ainda pior? Arrependimento, será que é isso? Dizer que quer o perdão, clamar a Deus por sua misericórdia, por seu perdão, e um mês depois voltar tudo de novo? Ou ficar pior ainda? Isso é arrependimento, irmão? Será que isso mostra que estamos arrependidos? Ou arrependimento quando a gente deixa aquela prática, quando a gente clama a Deus por sua misericórdia, pede a Jesus ajuda para que realmente não voltemos àquelas práticas. Arrependimento que leva à conversão, irmãos, é realmente mudar o rumo, não querer mais atender à vontade da carne. Para isso, precisamos se achegar a Deus, se aproximar de Cristo, crescer no seu conhecimento, na sua graça. Já vimos aqui, já lemos, precisamos nos achegar a Deus, nos fortalecer. O apóstolo Paulo também diz, nos fortalecer na força do Senhor, para deixarmos os pecados. Irmãos, essa reflexão, ela é extremamente importante, porque a pessoa que pensa que todo momento pode chegar de novo na igreja, diante de Deus, pedir perdão e chorar, e se lamentar, dias depois está lá de novo, como a palavra diz também, o porco que volta lá a rolar na lama. Queridos, é necessário sairmos de cima do muro. O arrependimento sincero demanda um coração quebrantado, a auto-humilhação e a disposição para fazer a vontade de Deus. Esses exemplos, irmãos, deixam claro que Cristo espera uma mudança de vida. E como eu falei lá no início, como podemos mudar nossas práticas se temos essa natureza pecaminosa? Porque nós rejeitamos a palavra de Deus, a humanidade rejeita a palavra de Deus. A única forma, irmãos, de deixarmos de atender a cobiça da carne, os prazeres pecaminosos, é se colocando, se sujeitando a Deus, se colocando em suas mãos, clamando por sua misericórdia, buscando o enchimento do seu espírito. Isso serve para os cristãos que fazem parte de uma igreja, estão caminhando na fé, devemos estar sempre vigilantes, e serve também, principalmente, para aqueles que estão na dúvida, não sabem para onde vão, estão na igreja, estão no mundo, espírito vacilante, instáveis, ficam alternando com a desculpa de que a carne é fraca. Isso não pode acontecer, é um alerta, irmãos, que eu estou trazendo, que a palavra de Deus está trazendo. E assim, irmãos, vamos caminhando então para fechar essa nossa reflexão, essa palavra de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, que Ele dá a você de se voltar para Ele, de abandonar os pecados e seguir uma vida junto a Cristo. Não somos perfeitos, novamente repito, porém, se tivermos um coração contrito, arrependido, um coração quebrantado,
Cristo nos ajudará, o Espírito Santo atuará em nossas vidas, para que vivamos uma vida agradável a Deus, uma vida conforme a sua vontade, se afastando do pecado. E assim, irmãos, vivermos eternamente com Cristo, onde não haverá mais essa luta. Essa luta é só aqui, nessa terra, da carne contra o espírito. Porque aqueles que perseveram, aqueles que caminham com Jesus, seguem firmes na fé, esses receberão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito. E aí não haverá mais natureza pecaminosa, mas sim um corpo glorificado e perfeito para vivermos eternamente com Cristo. E glória a Deus por isso. Em João 14, Jesus diz que aquele que o ama, está lá em João 14, 21 a 23, Jesus diz que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. Jesus diz que aquele que o ama será amado de Deus o Pai. E Jesus diz assim: eu e o Pai iremos a essa pessoa e faremos nela morada. Irmãos, Deus está pronto a perdoar e a ajudar. Se de coração sincero você quiser abandonar os seus vícios, suas práticas erradas, se de coração contrito, se humilhando, você tiver esse desejo sincero, Cristo o ajudará. Deus operará em sua vida e naturalmente você deixará de ter essas vontades, essa força grande, essa tendência grande ao pecado, irá enfraquecer, porque você está se enchendo de Deus, e quando você se aproxima da luz, as trevas vão sendo dissipadas. Queridos, pense que você está numa sala, num cômodo, numa sala grande, e existe ali uma lâmpada que ilumina metade da sala, metade desse cômodo. E você está ali nessa sala, nesse cômodo. Se você estiver longe da luz, automaticamente você estará na escuridão. Se existe uma luz ali que ilumina um perímetro dentro daquele repartimento, mas você está fora dessa luz, na parte escura, irmãos, você está dominado então pelas trevas e pelo pecado que brota no nosso coração, está presente na nossa carne. Você está dominado, cativo nas trevas, na mão do inimigo. Conforme você sai dessa escuridão e vem se aproximando desse perímetro, dessa área que está iluminada por aquela luz, por aquela lâmpada, você vai perceber que o seu próprio corpo, você vai começar a enxergar o seu corpo, você vai perceber que conforme você vai se aproximando da luz, aquela escuridão que estava em você vai ficando para trás. E conforme você vai se aproximando daquela lâmpada, daquela luz que é Cristo, que é a palavra de Deus, a escuridão, as trevas vão sendo dissipadas e assim ficamos livres dessas trevas. Então, queridos, quem se aproxima da luz, quem caminha na luz, não fica cativo às trevas, não fica perdido na escuridão. E Cristo é essa luz, o Evangelho de Jesus. De forma que aqueles que se voltam para essa luz, querem essa luz, essas pessoas vão sair das trevas e assim então vão poder caminhar
junto a Deus, por sua misericórdia, por sua graça, porque pela força do seu poder, Ele nos sustém e nos mantém longe das práticas abomináveis, dos pecados. E assim, irmãos, então nós vamos chegando ao final dessa reflexão, dessa palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus derrame da sua graça sobre cada uma das vidas que estão ouvindo essa mensagem. Que você que me ouve possa estar buscando em Deus, de coração sincero, humilhado, quebrantado, buscando em Deus a ajuda, o socorro para se livrar das prisões, do cativeiro das trevas. E assim Jesus vai te pegar pela mão e te ajudar a caminhar segundo a vontade de Deus o Pai. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos então ficar de pé.